Vejam que a legenda desse vídeo, ela pode não estar correlacionada com a pergunta que me fizeram, né? Me questionaram, diante de algumas coisas que eu relatei da minha história, sobre, afinal de contas, como que o meu diagnóstico na condição autista contribuiu. E eu deixei essa frase aqui como destaque da minha resposta, porque essa frase ela acaba simbolizando o que eu construí dentro da minha vida e o que ela representa depois do meu diagnóstico. Por quê? Porque sim, eu me via durante anos da minha vida em silêncio, observando. Eu sempre fui uma pessoa que tive a impressão de que não era justamente eu o esquisito. Eu sempre achei o mundo muito estranho. E a principal estranheza que eu via no mundo era a incoerência. E que depois, quando eu fui para a faculdade de psicologia, eu escutei do meu principal professor do curso que saúde mental era definida pela coerência entre aquilo que você pensava e aquilo que você fazia. E é claro que ele se transformou num ícone na minha formação, porque ele conseguiu traduzir com essa frase toda a esquisitice que eu via no mundo. E por que eu me permaneci em silêncio? Porque eu passei anos da minha vida tendo a nítida impressão de que eu não era ouvido, que o que eu percebia era diferente dos outros, a forma como eu pensava era diferente dos outros, muitas vezes a forma como eu reagia era incompatível, e toda essa estranheza e toda essa diferença, ela não era aceita. E eu me dispus a sentar e a observar com a finalidade de jamais fazer igual. A grande música, símbolo da minha adolescência, foi uma música do Lobão, que dizia assim: um café, um cigarro e um trago, tudo isso não são vícios, são companheiros da solidão. E eu já muito jovem, eu tinha o meu café, o meu cigarro, como companheiros da solidão. Assim como muito jovem, aos 12 anos, eu tive a oportunidade, o merecimento de ter lido um livro chamado Sede de Viver, que contava toda a história e toda a trajetória de Vicente Van Gogh, que fez essa reprodução. E Van Gogh se transformou no meu grande ídolo, porque cada frase, cada parágrafo, cada página que eu lia da história de Van Gogh, eu conseguia me perceber nas trajetórias dele, assim como eu ambicionava, como uma ostentação, poder viver aquele isolamento que ele viveu quando morou numa casa muito simples no meio do campo pintando. Porque eu também era um jovem que extravasava minha lexitimia, minha dificuldade de expressar, escrevendo poesias, peças de teatro, ouvindo músicas. Mas tudo sempre em silêncio, observando. E até que um dia, sem querer, eu entrei na faculdade de psicologia, porque eu queria ser filósofo. E não vou entrar em detalhes da minha autossabotagem, mas eu não passei no vestibular de psicologia, passei de filosofia, passei no de psicologia e comecei a minha caminhada. E sempre fui muito sedento pela leitura e li todos os grandes autores da psicologia, de Freud, Jung, Lacan, Skinner.
E fui percebendo que, além do Clécio, existiam outras pessoas que também observavam. A primeira vez que eu estive trabalhando numa gaiolinha de Skinner, fazendo os treinamentos dos ratinhos, talvez eu pude experimentar parte das minhas observações ao longo da vida. E é claro que eu não fiquei só nesses autores. Eu sempre gostei de filosofia e li muita filosofia, que é uma base da psicologia, e acabei descobrindo uma máxima que a filosofia dizia que realmente é muito verdadeira. Sofia, o amor ao saber. E o amor ao saber, você só sabe falando muito pouco, ouvindo ou lendo muito e observando. E eu cheguei a uma conclusão que eu precisava muito mais do que estudar a mente das pessoas, porque afinal de contas existe um padrão de resposta comportamental e esse padrão ele se repete por séculos. Eu descobri que eu precisava escutar a alma das pessoas. Eu precisava entender o porquê que as pessoas respondiam da maneira como elas respondiam, o que motivavam elas a terem as escolhas delas e, afinal de contas, por que tantas pessoas eram tão incoerentes entre aquilo que pensavam e aquilo que faziam, gerando sobre si uma doença, um sofrimento, uma dor. A primeira leitura de alma que eu fiz foi sobre a minha própria alma. Eu descobri que ao longo de todos os anos em que eu fiquei observando todas essas diferenças, eu tentava entender o porquê que o Clécio era tão diferente. Só que nessas minhas análises, repetidamente, eu percebia que não tinha nenhum tipo de problema em ser diferente. Eu descobri que você só soma pela diferença, porque quando você é igual, você mantém tudo dentro de um mesmo padrão. Apesar de que as críticas, as desqualificações, as relações negativas que eu vivi tentavam impor uma ideia contrária àquilo que eu acreditava. Mas eu continuava semeando um campo de esperança, em que eu não poderia anular aquilo que era meu, porque o que era meu tinha muito que oferecer, assim aquilo que era meu tinha muito que aprender. E quando eu me formei na psicologia, tendo definido já no segundo semestre o que eu seria e o que eu fui durante 31 anos como psicólogo clínico, o juramento que eu fiz em silêncio dentro de mim mesmo é que a partir daquele momento eu passaria a plantar esperança onde muitos só viam silêncio. E veja que eu não estou apontando aqui para um público autista. Eu trabalhei com psiquiatria, eu trabalhei com pacientes bipolares, esquizofrênicos, depressivos, suicidas, ansiosos. E em cada um deles, assim como nas pessoas autistas, eu consegui observar como é comum o silêncio das pessoas. E sem sombra de dúvida, a partir do momento em que eu comecei minha caminhada dentro da condição autista, eu comecei a transferir não só um conhecimento científico, mas toda uma experiência de vida para permitir com que os meus pacientes passassem a falar com eles, que devem ser os principais ouvintes. E aí vem a resposta à pergunta: o que mudou com o meu diagnóstico?
duas ou três coisas. Primeiro, eu consegui responder perguntas em branco, que eu não conseguia compreender o porquê. Isso foi um grande ganho. O segundo e majoritário ganho que eu tive com o meu diagnóstico foi ter a certeza de que eu estava certo. E não por rigidez cognitiva. Porque eu, na condição autista ou não, o Clécio, é o maior bem que eu possuo. E esse bem é que eu tenho que controlar, trabalhar, para que ele tenha sempre um grande valor. E a partir daí eu passei a ter uma convicção plena de algumas coisas que eu disfarçava, de que ser o Clécio é a melhor coisa do mundo. Por isso que eu deixei essa frase aqui para vocês.